A morte. Ela permanece como um dos maiores mistérios da vida. Conforme nosso tempo chega ao fim, o que acontece nos intrincados caminhos do nosso cérebro? Cientistas e filósofos têm se debruçado sobre essas questões por séculos. O cérebro, uma complexa rede de bilhões de neurônios, é responsável por todos os aspectos do nosso ser. No entanto, diante da morte, essa máquina intrincada começa a se desligar. Avanços recentes em neurociência começaram a iluminar este capítulo final. Técnicas sofisticadas de imagem cerebral revelaram padrões intrigantes que emergem à medida que a morte se aproxima. Por séculos, a parada cardíaca, a cessação da ação de bombeamento do coração, era sinônimo de morte. No entanto, pesquisas inovadoras revelaram um fenômeno fascinante. Em alguns casos, um pico de atividade cerebral ocorre segundos ou até minutos após o coração parar de bater. Este pico, muitas vezes caracterizado por uma explosão de ondas gama, é uma prova da notável capacidade do cérebro de lutar pela sobrevivência. Isso desafia nossas definições tradicionais e levanta questões sobre a natureza da consciência nesses momentos finais. Apesar da incrível resiliência do cérebro humano, é importante lembrar que esse pico de atividade não é um sinal de vida contínua. O cérebro, privado de oxigênio e nutrientes, não consegue sustentar esse nível de atividade por muito tempo. À medida que nos aprofundamos na ciência da morte, passamos a apreciar melhor a preciosidade da vida. As experiências de quase morte, EQMs, cativam a imaginação humana há séculos. Esses eventos profundos, muitas vezes transformadores, ocorrem quando indivíduos chegam perto da morte e depois retornam à vida. Pessoas que tiveram EQMs frequentemente descrevem elementos semelhantes: uma sensação de paz, uma sensação de deixar seus corpos, encontros com entes queridos falecidos e a icônica luz no fim do túnel. Neurocientistas propõem várias explicações para as EQMs. Alguns sugerem que elas são o resultado da privação de oxigênio ou da liberação de endorfinas no cérebro. Outros postulam que elas refletem a tentativa do cérebro de dar sentido a uma situação caótica e avassaladora. Essas experiências geralmente levam a uma mudança na perspectiva de vida, uma diminuição do medo da morte e um aumento da sensação de propósito. Sejam vistas como um despertar espiritual ou como fenômenos neurológicos, as EQMs oferecem um vislumbre do território desconhecido da consciência humana. Seção 4. A luz no fim do túnel. Uma explicação neurológica. A imagem de uma luz brilhante no fim de um túnel é talvez a característica mais icônica e duradoura das experiências de quase morte. Uma teoria sugere que o efeito túnel é causado por um fenômeno conhecido como cegueira cortical. À medida que os níveis de oxigênio no cérebro diminuem, o córtex visual começa a se desligar. Esse desligamento pode criar um estreitamento do campo visual, semelhante a um túnel, com a luz restante parecendo mais brilhante devido ao contraste. Outra teoria postula que a luz é resultado da liberação de uma onda de endorfinas pelo cérebro em resposta ao estresse extremo. Embora essas teorias ofereçam explicações plausíveis, é importante lembrar que são apenas isso: teorias. A luz no fim do túnel serve como um poderoso lembrete dos mistérios duradouros da consciência humana. Seção 5. Experiências fora do corpo. Um desligamento da realidade. As experiências fora do corpo, ou EFCs, são outro fenômeno intrigante frequentemente associado às experiências de quase morte. Durante uma EFC, os indivíduos sentem como se tivessem deixado seus corpos físicos e estivessem observando a si mesmos e seus arredores de uma perspectiva distante. Os neurocientistas acreditam que as EFCs surgem de interrupções
nas regiões do cérebro responsáveis pelo processamento de informações sensoriais e pela criação do nosso senso de identidade. A junção temporoparietal, uma área do cérebro envolvida na consciência espacial e na autopercepção, foi implicada nessas experiências. Estudos mostraram que a estimulação da junção temporoparietal pode induzir sensações fora do corpo em indivíduos saudáveis. Essas descobertas sugerem que as EFCs, embora frequentemente associadas a fenômenos místicos ou paranormais, provavelmente têm uma base neurológica. O cérebro humano, com suas intrincadas vias neurais e sua capacidade para experiências extraordinárias, continua a desafiar nossas suposições e inspirar novas explorações.